Vamos lá. Segundo dia detox tela. Hoje é o primeiro dia assim com tarefas que envolvem a criança. Então vamos começar. Esperar um pouquinho, um minutinho. Entrou primeiro, eu começo. Boa noite, boa noite. Vamos lá, segundo dia detox tela. Boa noite. Vamos embora, pessoal. Seguinte, ontem a gente teve a primeira live do Detox Tela, onde eu passei tarefa para os adultos, onde foi focado nos adultos. A ideia era justamente vocês se alinharem. Como eu falei, não tem como uma mãe decidir que não vai mais dar tela para a criança e o pai não tá nem aí. Ou a avó, ou a madrinha, enfim. A gente precisa conversar como adultos e todo mundo seguir, né? Numa mesma caminhada, numa mesma... como é que se fala? Numa mesma orientação para a criança, certo? Então, assim, quem não viu... Sai hoje do ar, mas ainda dá tempo de se inscrever. Qualquer coisa se inscreve, porque no canal do Telegram fica mais 2 dias o link para a live, certo? Então vamos lá, daqui a pouco eu vou receber... Olha, Anthony chegou. Vamos lá. Anthony é o convidado de hoje. A gente vai falar de ludicidade. Tem coisa mais gostosa? Ludicidade. Por uma vida mais lúdica. Oi, Anthony, ajeita aí agora a tua câmera, calma aí. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Anthony, como eu te falei, eu vou passar os recados, as tarefas e a gente vai conversando, tá? Vamos conversando. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre ludicidade, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre esses resgates do brincar, porque geralmente a criança que fica muito na tela, isso quer dizer que o brincar dela começa a ser afetado. Então, a gente vê dos casos mais drásticos, uma criança que não sabe mais brincar, não sabe mais imaginar, né? De uma criança que ela tem, às vezes, uma possibilidade bacana e ela tá ali no seu celular, na sua tela, né? No seu tablet, enfim, às vezes com aquele fone, né? Com aquele joguinho. E tem os casos... assim, não, ela consegue equilibrar. Mas como a semana é semana detox tela, então a ideia é tirar as telas, né? Das crianças e passar uma semana fazendo essa desintoxicação, certo? Primeira coisa, para quem está acompanhando, primeira tarefa, para os pais de crianças da primeira infância. Como é que a gente dá a oportunidade da criança não usar a tela em casa? Geralmente é de manhã, porque de tarde eles estão, né, na escola, muitos das crianças estão na escola. Ou esse horáriozinho, né, que é o horário de preparar a janta, que é o horário, né, chega em casa todo mundo correndo, enfim. Como é que eu não coloco, Ju? A tela acaba sendo muito útil nesse horário. Não dá, não dá. A gente tem que inventar soluções e possibilidades, né? Primeiro, assim, criança de 0 a 2, vou reforçar toda hora. Não tem que ter tela de jeito nenhum, certo? Então, quando eu falo primeira infância, 0 a 7. De 2 até os 6, 7 anos, tem aquela liberação de 1 horazinha por dia, meia hora, mas mesmo assim, se não precisar, não precisa, é melhor ainda, né? Deixa a telinha para os filmes, com a família, para os momentos que realmente é um recurso. Assim, vamos lá, vai brincar um pouquinho de tela. Então, assim, primeira infância. Acho que é muito importante a gente lembrar que bem no comecinho, nessa parte de 0 a 3, a criança é sensório-motora, né? Ela precisa explorar o mundo pelos seus 5 sentidos. Isso vai seguir durante toda a infância e durante toda a nossa vida, só que a gente vai perdendo um pouco essa conexão com os 5 sentidos. Então, eu preciso dar para essas crianças essas possibilidades de tocar, de experimentar o mundo, né? Então, assim, quarto da criança. O quarto da criança precisa ser um ambiente, um espaço preparado para ela. Não é um espaço que a gente tem que se preocupar com uma grande organização. É um espaço que tem que ser seguro, né? Claro. E dá possibilidade, ela tem que ter acesso aos seus brinquedos, ela precisa poder ter uma autonomia. E isso desde pequeno, certo? Quando a gente fala nessa autonomia, a gente vai construindo com a criança esse movimento dela ir até onde ela quer. Toda criança, todo ser humano tem uma pulsão, tem um desejo. A criança, a partir do momento que começou a engatinhar, ela vai começar a ir atrás da sua pulsão, do seu desejo. E eu preciso dar para ela
objetos e essa ludicidade de um ambiente para ela ir atrás do brincar dela mesmo. Então, assim, dicas para você montar no quarto da sua criança de 0 a 7 anos. Preparar esse ambiente. Panos, muito importante ter panos, certo? Se você colocar assim 2 cadeiras e um pano um lençol, pronto, para aquela criança já é uma cabana, já é um mundo, ela já vai inventar. Crianças pequenas adoram blocos de montar. Coloca aqueles maiores, elas ficam entretidas. Aquilo ali envolve motricidade, envolve concentração. Ela vai brincar com as cores, ela vai brincar com as possibilidades da física, né, de uma gravidade. É onde ela joga tudo no chão, que às vezes vocês ficam bravos e ela só está testando a física do mundo. As crianças de 4, 5 anos, que já têm muita criatividade, com essas cabanas, esses tecidos, ela vai inventar, né, o seu reino, ela vai inventar o seu castelo, vai inventar a sua floresta, seja o que for. Por isso que é também sempre importante a gente lembrar das contações de história, né, da questão dos livros. Outra coisa importante, toda criança tem que ter nessa primeira infância papéis à disposição. Giz de cera, se você não quer a bagunça da guache, né? A guache já tem que ser mais assistido, mas um giz de cera, aquele gizão, o gizinho, enfim, canetinha para os mais velhos, sabe? A criança precisa explorar, e não é para imprimir desenho pronto ou ficar só pegando livro de colorir. Não, deixa a criança passar pela sua garatuja, deixa a criança ir passando pelos seus processos de desenho. O desenho é uma autoexpressão da criança. Ela vai te contar uma história daquele desenho que pode mudar depois de meia hora, mas é muito importante que a criança se expresse, certo? Pelos desenhos, faz parte. Às vezes, revista velha, os pequenos adoram rasgar. Aqui também envolve uma motricidade, né? Que a tela faz essa motricidade ser tão reduzida, porque a criança fica aqui. Então, a gente vê criança da primeira infância que usa muita tela, que ela tem problema motor já por causa disso. Ela já está contraindo. Amanhã a gente vai falar mais com a Laure. Que mais? Papel para colorir. Potes plásticos e panelas velhas de casa. Nunca joguem essas coisas fora. Pote, tupperware, tudo que tem tampa, tudo que encaixa, uma panelinha velha, uma colher, qualquer coisa que imite esse mundo adulto, para a criança é legal, porque ela representa os papéis, a criança precisa representar alguns papéis, assimilar quem sou eu nesse mundo, então eu vou começar a imitar meu pai, a minha mãe, eu vou começar a imitar alguma coisa que eu vi na tela, e assim vai indo. Então, assim, se eu ofereço, além de oferecer assim, essa panela velha, esses potes, tudo, ele é uma, como é que se fala? Ele é uma possibilidade de se brincar que envolve essa imaginação de papéis, de troca de papéis, como também pode ser qualquer coisa na mão de uma criança, gente. Aí é que tá, né? A criança tem essa capacidade imaginativa, que é onde eu faço a ponte. Criança que está muito na tela, ela vai achar sem graça. Ela acha sem graça a panelinha, ela começa a achar sem graça o desenhar, ela começa a achar sem graça uma história. Então, assim, isso são sinais de alerta. Se teu filho, se tua filha já está apresentando isso na primeira infância, liga todas as antenas, porque ela está com excesso de tela. E aí a parte de brinquedos, né? Então, assim, como eu falei, os blocos de montar na primeira infância são muito importantes. Os quebra-cabeça, né? Depois o Antônio vai falar muito mais um pouquinho essa parte de jogos. Então, prepare esse ambiente. Ju, não tem quarto, porque dormem com a gente. Não, vamos separar um ambiente para essa criança. Eu entendo que é legal a criança dormir com vocês. Eu entendo todos os processos, mas eu sempre falo muito para as famílias do nosso mundo. Educar crianças são tênis linhas. Se o dormir com os pais ainda tá legal para todo mundo, ok. Se a criança já está precisando se desvincular, achar uma expressão do ser dela, se ela precisa encontrar sua individualidade, ou seja, se desvincular principalmente da mãe, né, que já tem relação com o peito e tudo mais, tá na hora dela ir para o quarto dela. Se o casamento está estressado, tá na hora da criança ir para o quarto dela, né? Então a gente precisa lembrar dessas coisas, a gente precisa sempre olhar para a situação. Tá sendo saudável? Então, não tá mais. Bora, faz a transição para o quarto, sabe? Às vezes ela vai precisar daquele apoio, daquele abraço, daquele momento de proteção.
mas que ela tem o espaço dela, porque é no quarto dela que vão estar os brinquedos, é no quarto dela que ela pode escolher o que ela vai brincar, é no quarto dela que ela vai ver as roupas dela, é a identidade dessa criança, a individualidade dessa criança sendo construída. E começa ali no microespaço dela. Então, no quarto dela, o brincar tem que ser livre. E aí, de tempos em tempos, você vai com ela organizar, né? E aí, entendendo que cada idade vai ter o seu processo de organização. Uma criança de 2 anos não vai conseguir muito, mas com 4, 5, ela já pode ter responsabilidade pelos brinquedos dela. Daí a bagunça é mesmo melhor ainda, né? No quarto pode ter uma parede para a criança rabiscar, certo? Daí alguém fala, ah, mas é caro tinta. É caro tinta, eu entendo, mas às vezes você paga um joguinho para o seu filho e aí o quarto de brincar não tem uma paredinha que ele pode rabiscar, que é algo natural. Então, assim, sabe? Tem umas balanças que a gente tem que pesar melhor, assim, né? Eu sei, por exemplo, de muitos casos, daí já falando das crianças da segunda infância, que pagam armadura, que pagam roupa para o joguinho ficar mais interessante. Poxa, e aí eu não posso, sei lá, dar uma parede para o meu filho se expressar? Sabe? Vamos analisar bem, né, os pesos e as medidas que a gente dá para as coisas. Segunda infância, o que pode fazer para esse quarto também continuar interessante, né? Investir em algumas luzes, às vezes as crianças gostam de brincar com luzes. Na segunda infância, eles já podem fazer experimentos, então jogos de ciência, jogos lógicos, coisas que vão levando a criança para esses raciocínios mais complexos, né? Jogos de pergunta, porque nessa parte da segunda infância elas têm muita pergunta de mundo. Então, é interessante que elas assimilem. Gibi, gente, gibi 4, 5 anos, a partir dessa idade, eles já gostam muito de gibi. Então, né, vai lá em sebo, não precisa ser só gibi novo, tem tanta opção, né? História em quadrinho, eu vejo lá para os do Nosso Mundo, com 7 ou 8, eles já estão lendo todas as histórias em quadrinhos que a gente tem ali na nossa biblioteca. Eu acho que nessa idade, a partir de 4, 5, essa opção de ter bastante livros, bastante no sentido que a criança use, não para ser pegando pó na estante, né? É importante, porque isso é linguagem, isso traz para a criança um simbolismo, traz para a criança uma ampliação de vocabulário, que vai ter o seu papel na hora de contar, mas também tem o dela explorando o próprio livro, certo? Segunda infância, o que mais? Livros, gibis, os Legos, né, que eles gostam muito. A possibilidade de ter outra criança, isso é uma coisa que a gente tem que falar, que eu acho que se perdeu muito, né? Que nem esses dias eu escutei de uma família ali do Nosso Mundo. Eles foram para um condomínio desses que tem espaço aberto e tudo mais, e não tem uma criança brincando. Como assim? Onde que estão as crianças de um condomínio? Qual é o condomínio, né, que não tem criança? Então, assim, acha essas pessoas, faz essas conexões. A gente precisa se reconectar com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos da escola, além do muro da escola. Porque olha que bacana, chegou, como eu falei ontem, chegou 6, 7 horas da noite, brinca mais um pouquinho lá embaixo, sobe, toma banho, janta e ó, cama, pronto. Essa é a vida de uma criança. No outro dia, vai para a aula ou vai brincar mais um pouco. A ideia não é a criança ficar dependente de você e você ficar preocupado se ela está se machucando, se ela está quebrando o quarto. Não, a ideia é você dar autonomia, dar esse espaço, essa liberdade para essa criança brincar, certo? Com 7 anos... 7 anos para cima, nessa segunda infância, dos 7 até a pré-adolescência, se eles já jogam, se eles já têm algum jogo, veja o que eles estão jogando e pode ter certeza que vai ter algo muito parecido no mundo físico, no mundo real. Um jogo de tabuleiro, né, Anthony? E aí é onde entra os outros colegas para brincar com essa criança, né? Que as crianças não têm que ficar só sozinhas, elas têm que ter os momentos sozinhas, elas têm que brincar sozinhas, claro, aprender a ter esse brincar sozinho, mas a partir de uma certa idade é bacana ter esses outros colegas, né? Então, segunda infância é isso. Também aqui entra uma autonomia, que daí já tem que estar além da criança de 3, 4, 5 anos, né? Essa criança já tem que ser responsável pelo seu quarto, pelos seus brinquedos. A gente tem que ter muita consciência desse cuidado, porque assim, hoje em dia existe essa cultura desse descarte, desse consumismo. Então, a criança vai lá, tem, sei lá, um brinquedo, um caminhão, uma arminha, uma boneca, ela quebra, daqui a uma semana ela já ganhou uma nova.
Não, a gente tem que entender que esse educar, ele faz parte de uma visão da criança de mundo. Se eu falo para ela que tudo é descartável, eu estou passando uma lição horrorosa para ela, eu estou dando um exemplo péssimo. Então, ela precisa ser responsável pelos brinquedos dela, ela precisa ser responsável pelas roupas dela. As crianças do segundo setênio, por exemplo, arrumar mochila. Eu falo lá, como que você não sabe onde é que está teu casaco? Você não arrumou sua mochila? Como que você não sabe qual é o teu sapato? O teu chinelo, sabe? Como é que a gente está fazendo com que as crianças, às vezes, não saibam nem mais o que tem? Ou se esquecem, às vezes, nem lembram, porque tem tanta roupa, tem tanto brinquedo, tem tanto sapato, que nada mais tem valor, nada tem mais significado. E isso entra nos brinquedos, isso entra na roupa. Então, assim, a gente tem que repensar. A infância é para ser mais simples, né? A infância é para ser mais lúdica e não tanto consumista, certo? O que mais? A adolescência. Na adolescência, gente, esporte. Esporte é importante em todas as épocas, mas eu acho que aqui mesmo, assim, é uma parte que daí já gera um grupo, já gera, né, outros amigos além de escola. Então, assim, ofereçam esporte. Deixe teu filho andar na rua, teu adolescente andar na rua. Deixe ele se encontrar lá no shopping, sei lá, com a sua turma. O adolescente precisa de bando, precisa de grupo, ele precisa de se identificar com um grupo e não um grupo virtual. Né? Tem o texto que a gente fez ali sobre a adolescência, da série Detox Tela, ali, da série Telas, que eu acho que, nossa, ele é imenso, só que a gente reduziu para o Instagram, porque aquele texto eu me inspirei de uma forma, e eu meto ali assim, sabe, eu pego no calo, assim, dos pais de adolescentes, sabe? Porque, assim, o adolescente precisa viver. O adolescente precisa viver o que a adolescência traz para a gente, que é esse desafio de mundo, essa rebeldia, esse nada tá legal. Se tudo isso está dentro de uma tela, no mundo virtual, gente, ele está exposto a muito perigo. Então, assim, é perigoso, quem sabe, andar, sei lá, até o shopping? Pode ser, sei lá, acidentes acontecem, perigos acontecem, ninguém vai ser desleixado, a criança, mas esse adolescente precisa caminhar. Agora, é perigoso também o mundo virtual para a adolescência. Então, assim, como eu falo, olha os pesos e olha as medidas do que a gente está colocando. Então, adolescente, manda, se o teu filho está muito isolado, se o teu filho não tem um grupo, se ele não começou a se revoltar ainda contigo e com a vida, presta atenção, ele também está precisando movimentar essa energia adolescente dentro dele, certo? E adolescente precisa de disciplina, né? Então, assim, a gente precisa dar para, querido, chegou da escola, vai fazer teus deveres, vai estudar, vai arrumar tua cama, vai me ajudar com as coisas de casa, né? Vai fazer a tua parte. E aí, quem sabe, depois de tudo isso, eu libero a tela para você. Certo? E sempre olhando o conteúdo. Então, mas se ele está viciado, que aí é que eu falo, né? Prestar atenção como é que se fala, nos sintomas, o isolamento, a depressão, enfim, aí você tem que olhar, certo? Mas dá para o adolescente, o que eu posso fazer para tirar ele da tela é deixar ele ir, deixar e dar espaço para esse adolescente viver sua adolescência, certo? Então, assim, é mais ou menos isso que vocês precisam cumprir hoje, de hoje para amanhã. Criem um ambiente, deem esses brinquedos em que a criança possa manufaturar, que ela possa realizar algo, certo? E vamos lidar com o momento, vamos lidar com essa autonomia da criança, vamos dar espaço para ela. E aí, daqui a pouco eu vou falar para o Tédio, mas eu quero conversar com o Anthony e a gente vai seguir, senão ele vai ficar, eu não paro, disparo e não paro. Anthony, bem-vindo oficialmente. O Anthony é educador do Nosso Mundo, né? Ele está estudando sobre ludopedagogia, né, Anthony? E tem Ludopedagogia, isso. toda uma visão sobre essa ludicidade, assim. E a gente estava falando esses dias, numa das nossas reuniões, formações, assim, né? Nós adultos esquecemos que a gente também precisa, né? Precisamos brincar e jogar, né, Antônio? Então, fala um Sim. pouquinho aí do que é. Acho que assim, até a própria ludicidade. Vamos começar pelo lúdico, Uhum. né? O que é esse lúdico? Por que precisamos de lúdico, né? Que é uma palavra que todo mundo conhece, mas eu acho que poucas pessoas entendem ou colocam em prática essa vida lúdica. Então, gente, boa noite. Meu nome é Anthony, como a Ju falou, sou educador do Nosso Mundo. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho, construir um pouquinho, né, no coletivo aqui, o que pode ser uma vida lúdica, né? Tanto para nós quanto para a criança. Primeiro, é importante a gente entender que, para a criança,
tudo é lúdico. Tudo é o brincar. Por quê? É natural do ser humano a comunicação, assim como é natural o brincar. Isso não é o que falo, quem falou isso não está nem mais vivo, gente. É muito tempo atrás, né? Já se sabe disso há muito tempo atrás. Porque é brincando que a criança vai se expressar. A forma de comunicação da criança, a gente pode imaginar que a forma primária seja a linguagem. Sim, pode ser uma forma de comunicação, mas a principal é a brincadeira. É como ela vai brincar. Como que ela vai manipular um signo material. O que é um signo material? É qualquer objeto que a gente pegue e dê uma significância para ele. Então, eu posso pegar um galho, eu posso pegar uma folha, eu posso pegar uma pedra, né? Como as crianças lá do nosso mundo pegam um pedaço de tijolo e dizem um tesouro. Então, isso é um signo material. É esse objeto onde ela vai atribuir uma ludicidade, onde ela vai atribuir a imaginação dela. Então, o lúdico é exatamente isso. E dentro da educação, o lúdico é uma forma prazerosa de se aprender. E como a Ju falou, nós adultos esquecemos da nossa parte lúdica. Então, e isso vai, gente, indo gradativo, assim. Vai chegando lá no fundamental, vai perdendo essa parte lúdica, vai perdendo o prazer de se estudar. E aí chega na vida adulta, responsabilidades, contas, a gente sabe, é difícil. É muito difícil. Mas a gente não pode esquecer. E talvez seja a oportunidade da gente olhar para essas crianças e reviver um pouco da nossa imaginação, da nossa ludicidade, da nossa criatividade, né? Então, para a criança, é assim que ela vai se comunicar com a gente. E aí a importância. Será que a gente está olhando para nossas crianças brincando? Será que a gente está observando a importância que isso tem na vida delas? E a mensagem que ela está trazendo para a gente? Será que isso está chegando para nós? Porque se a gente pensar, por exemplo, como o tema é o detox dela, né? Nem sempre, eu acho que raramente a gente tem um controle sobre o que a criança está brincando, como que ela está interagindo, qual significância ela está dando para aquilo. Porque a tela traz aquilo pronto para a criança. A tela ela traz as cores, ela traz o movimento dos pixels, a tela ela traz uma norma já pronta ali para o jogo. Tudo aquilo está pronto para a criança. E aí a gente entra naquela questão. Quando a criança olha um signo material, um graveto, um pedaço de madeira, qualquer coisa nesse sentido, e ela sente uma dificuldade, ela sente digamos assim, um cansaço para atribuir ludicidade àquilo, isso é um problema. Isso É um sinal. como a Ju falou, isso é um sinal vermelho. Mas Porque aquilo é natural da criança. Aquilo é biológico. Toda criança, ela brinca. Às vezes, a ludopedagogia, ela fala que, às vezes, nem toda criança joga. Qual é a diferença do brincar e do jogar? O brincar é a imaginação. O brincar é aquele estalo, aquele insight de, poxa, aquilo ali pode ser uma espada, aquilo ali pode... Sabe? Isso é o brincar, a imaginação, o lúdico. Agora, o jogar é quando eu trago de dentro para fora. Então, às vezes, toda criança brinca, mesmo aquela que sente a dificuldade de externalizar aquilo, toda criança brinca, mas ela não joga. E aí a gente entra em vários problemas. Será que aquela criança está tendo acesso a um mundo onde ela pode jogar? Será que ela tem um ambiente, como a gente falou, um ambiente preparado para aquilo? Será que ela tem autonomia dentro de casa? Será que ela está... Porque, como a Ju falou, eu acho muito bom o que ela trouxe, é a criança ter o espaço dela. A criança ter se ela não tiver um quarto, que ela tenha um espacinho, um tapetinho, um local seguro para ela. Ela tenha ali o controle dos brinquedos dela, ela tenha onde organizar os brinquedos dela, porque isso já vai falando sobre a organização das nossas coisas, né? Isso é muito importante para a criança. Porque isso é brincando que a criança vai aprender. A criança não vai aprender de outra forma. sim. Ela vai brincar e ela vai aprender. Eu interromper um pouco, Antônio, que acho que uma das coisas Hum. mais da infância, que é que nem você estava falando, a criança vai lá e vê o galho, vai lá e vê um tijolo e para ela já é outra coisa, né? É essa capacidade que a criança tem de colocar um valor de entidade para as coisas. A árvore Uhum. para a criança é um ser que ela consegue conviver, que pode ser amigo, que ela pode abraçar. A pedra vai se transformar em algo mágico, assim. Então, assim, isso é um brilho que a criança tem. Isso é uma criação, uma imaginação que ela tem. Tudo vira entidade.
né? Então, assim, é outro sinal. Se o teu filho, se a tua filha está andando pelo mundo e não está tendo mais esse olhar, sinais de alerta, a imaginação dela, que eu acho que é uma das maiores broncas que eu vejo, que eu sinto como educadora quando eu lido na primeira infância, é quando a imaginação da criança começa a ser ceifada por causa do excesso de tela. Né? Uma criança de 4, 5 anos que acha chato, que acha tedioso as coisas, e vou voltar para o tédio, que eu adoro esse assunto. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e entrar, né? E entrar nesse mundo junto com a criança, que nem você falou, né? Uhum. Resgatar o nosso lúdico, resgatar a nossa criança, né? Uhum. Mas segue. E é uma das coisas mais importantes que acho que todo educador ele passou por esse ponto, todo educador da educação infantil, ele passou por esse ponto. Como é que a gente vai criar relação com essa criança? É Sim, brincando. é brincando. É brincando. Não existe outra forma. Não existe. Ela vai ter confiança em você, ela vai se sentir afetada de afeto com aquele adulto, com aquele outro ser, é a partir do brincar. Da mesma forma com os pares, ela brinca com os pares dela, com as outras crianças, e ela vai criar uma afetividade com aquela criança. Ela vai criar ali uma amizade, vai criar ali um vínculo. Isso é muito importante, né? É a forma que a criança se conecta, né? Ela vai. A gente fala muito isso no processo de adaptação. O educador sentou no chão para brincar com a criança, pronto, ela já vai olhar com outros olhos. A criança que vê no adulto um ser brincante, ela já o respeita de outra forma. É muito engraçado. Ela já olha com uma outra visão de autoridade. E aí, é claro, a gente não pode, às vezes, entrar no jogo no sentido, né? Me equiparar. Não, elas entendem que é o adulto que está brincando, esse adulto está se permitindo brincar e eu estou me permitindo ele entrar no meu mundo. Mas tudo, né? Tudo, eu sempre falo, tudo nessa questão de ter esses nivelamentos de autoridade, porque ela precisa sempre entender que você está ali para ser uma guia dessa criança, para ser uma referência dela, né? Então, mas é uma forma de conexão. E outra coisa que eu falo muito, né? Que eu falei muito ontem, assim, Anthony, não adianta a gente vai lá, monta, por exemplo, na sala um espaço brincante, e aí vai querer passar aqueles 15, 20 minutos com a criança, né? Que às vezes é o único horário que o pai, que a mãe tem, depois de passar o dia inteiro trabalhando, tem com essa criança antes dela dormir. E aí você vai lá, gentilmente pega o seu celular e começa a dar uma olhadinha no seu WhatsApp, né? Então, assim, se é para ficar 15 minutos, meia hora, fique 15 minutos, meia hora de corpo presente com esta criança, né? Uhum. Elas entendem. Tem um fato que eu acho muito interessante. Eu vivo trabalhando pelo meu celular, certo? Vivo. Estou toda hora, né? Imagina, lidando com o administrativo, com a educação, com tudo. E tem, às vezes, na hora do almoço, existe uma sala no nosso mundo que é relaxando, que as crianças, depois do almoço, pequenas, vão para essa sala para descansar. Cada uma pega o seu puff, senta. As que querem dormir, dormem. As que querem ver um livro, um gibizinho, vão lá e tudo mais. Então, assim, a ideia é baixar essa energia da criança. Uma coisa que eu reparo, se eu vou lá, às vezes eu vou lá ficar um pouquinho com elas. Se eu estou olhando para tudo que está acontecendo, elas automaticamente vão baixando a energia, vão se aquietando e aquela sala vira assim, né? Tudo quietinho, todo mundo de boa. Se eu começo a trabalhar silenciosamente olhando para minha tela, mesmo que eu tenha falado, galera, hora de descansar, você já sabe. Essas crianças começam a pipocar a energia delas, elas começam a conversar, elas começam. Então é muito interessante como elas percebem que quando a gente está na frente da tela, a gente está completamente desconectado do presente. A gente está desconectado delas, né? Então, isso se acontece comigo ali no nosso mundo, vai acontecer com vocês em casa. Então, assim, não é filho, mas a tela está na mão. Então, assim, e a mesma coisa que acontece com elas. Quando elas estão na tela, elas estão completamente absortas do mundo exterior, né? Elas não estão, o cérebro está desligado, está só focado naquela coisa que está passando ali na frente, às vezes repetidamente, né? Então, se é para você brincar com seu filho, entra na brincadeira de verdade, né? Se diverte de verdade, esteja presente de verdade, né? Vamos falar sobre... E não ter medo, né, da criança mudar o rumo, porque ela vai mudar o rumo da brincadeira Bom, totalmente diferente de tudo que imaginou. a E gente isso é o sinal que a criança tá, ó, tá dando certo. massa.
tá dando certo, porque ela pegou tudo aquilo que você imaginou, compartilhou com você aquela brincadeira e ela pegou o rumo dela. E uma coisa que a Ju falou que é muito importante, a gente não tá no controle. A criança convidou a gente para brincar. Apesar de que a gente tenha a ilusão de que é o contrário, a criança deixou que a gente entrasse nesse mundo lúdico dela. Então você tem que estar lá e você tem que respeitar as normas que ela cria, você tem que entrar na imaginação dela. Se ela falou que tá ali como um dragão, sai voando e seja um dragão. É importante isso para a criança, para ela se manter saudável, para ela manter essa ludicidade viva. Que você entre na ludicidade dela, né? Imaginação. Vamos falar de jogos, que a gente estava comentando esses dias, eu e o Anthony, lá Uhum. no nosso fundo. É, existe meio que parece que é um consenso muito errado sobre as infâncias hoje em dia, né? Eu escuto muito isso, mas ele não se interessa por isso, não se interessa mais por aquilo. Quando a gente tenta resgatar nossas brincadeiras de infância, a nossa vida, né, que foi sem tela. E não é isso, gente. Não acontece isso se você senta. Se você vai lá e dá um jogo de tabuleiro, um banco imobiliário, sei lá, uma imagem em ação, seja o que for, a criança vai julgar. Ela vai achar outra criança e vai julgar. Então, assim, a gente tem que tirar da cabeça que a criança não se interessa mais por essas coisas, assim, dessa infância antiga. Que a criança não se interessa mais por sei lá, uma brincadeira de elástico, uma brincadeira de taco no jardim, por aquele de rolha que eu adorava, o dorminhoco. Se a gente dá espaço para a criança brincar dessas coisas, elas vão brincar. Como se você coloca uma cantiga de roda, a criança vai gostar. Então, assim, tirem da cabeça que é só os brinquedos muito coloridos, muito barulhentos, muito, né, muito eletrônicos, né? Ou só os joguinhos que atraem. Não, criança tem ela se interessa pelo mundo. Pelo menos a gente vê assim, ela só precisa às vezes ter uma oportunidade de conhecer aquele brinquedo, né? Aquele jogo, não Uhum. é? E um ponto legal, será que essa criança vê você jogando? Porque Sim. a criança, ela imita na brincadeira o mundo que ela vê dos adultos. Então, ela vai, da mesma forma que ela vai querer fazer uma comidinha, é porque ela vê cozinhar, é porque ela gosta disso. Então, será que essa criança vê você jogando? Isso é legal. Porque a Sim. criança, ela vai criando interesses devagarzinho, né? E essa dificuldade, eu acho que falta só fazer um elozinho. O que está sendo oferecido para essa criança na tela que a gente precisa trazer para o mundo real? Uhum. O que tem ali? Então, por exemplo, se a criança gosta de jogos que mexam mais com a lógica, como, por exemplo, sei lá, um Candy Crush, que você tem que ligar, né, e unir os ossinhos ali, ela vai adorar um quebra-cabeça, ela vai adorar um dominó, ela vai adorar esses jogos que tragam o mesmo aspecto que tem na tela, Uhum. para um jogo de tabuleiro. E isso é muito importante também, porque é um caminho de entrada para a criança seguir ganhar um interesse maior por esses jogos. Porque não adianta a gente tentar trazer para a criança algo que ela não se interessa. A criança é um ser social, ela tem vontades, ela tem prazeres, ela é um ser. Ela é um ser histórico que tá inserido num contexto histórico, psicossocial. A gente não pode ignorar a criança. A criança, ela não é um adulto, mas ela também está viva, ela está ali, ela tem suas vontades. Então é importante a gente trazer isso, entender. A criança pode não gostar e tá tudo bem, tá tudo certo, mas a gente tem que entender o que essa criança gosta. Observar, poxa, o que aquela tela está oferecendo que eu preciso trazer para o mundo. Né? Então, tem, por exemplo, vários jogos de batalhas medievais, como Clash Royale, tem em aplicativos. Poxa, vamos pegar ali um jogo de cartas, como tinha antigamente, o jogo de cartas, assim, de monstrinhos, essas coisas que as crianças gostam, que é legal. Eu lembro da minha época, tinha o Yu-Gi-Oh! E eram coisas que a gente se divertia horrores, e é muito legal. Porque a criança, ela tá pegando aquilo que ela já tem interesse, que você já vê um interesse na criança e ela vai trazendo. E os jogos de tabuleiro são muito legais para isso, né? Por exemplo, o jogo de xadrez, todas as peças do xadrez, elas são um personagem histórico. Sim. Isso é muito legal. A, o cavalo branco esquerdo é o cavalo branco de Napoleão. Você, olha só, é uma aula, é um conhecimento e é um lúdico, tá ali. Então, isso é muito importante da gente olhar, né?
Ah, um jogo de damas ali é mais paradinho, mas mais parado para quem? Será que é Sim. mais parado para a gente que estamos, né, ali na correria do dia a dia? Realmente, para a gente pode parecer uma coisa, né? A gente precisa de muita concentração para se manter ali. Mas para a criança é um pulo, talvez seja muito mais fácil para ela. E sendo mais fácil para ela, vai se tornar mais fácil para a gente. A gente tem, de novo, entrar na brincadeira da criança. E E esses, esses jogos são muito legais. os jogos para a parte do segundo setênio ali, da segunda infância, nossa, para eles é passatempos, né? Como eu digo, só precisa ter mais de uma criança, pelo menos, para brincar. É onde entra essa expansão da vida da criança. Bora colocar as crianças do condomínio para Uhum. brincar, bora achar os vizinhos de rua, bora combinar com as mães da escola de levar cada dia um para casa, pelo menos umas 2 vezes por semana, sabe? Tem esses adultos que fazem o um movimento pelas crianças para elas poderem se encontrar, né? Esses tempos atrás, a Kellen levou o detetive, uma versão do detetive, enfim, né? Que é aquele, pelo menos eu adorava quando eu era pequena, né? Mais nova, assim, que tem o Coronel Mostarda, não sei o que, azar. Cara, aquelas crianças adoraram, elas ficaram assim horas e horas naquele jogo, crianças do fundamental, porque elas não conheciam. Então, assim, como eu digo, e você falou também, né? Elas têm que só conhecer, elas não vão descobrir, né? Há de se ter um adulto para oferecer essas coisas. E, novamente, eu entendo que às vezes ligar a tela e abaixar um jogo é mais fácil. Mas você escolheu ser pai e ser mãe. Não é fácil educar uma criança. Não é tranquilo. É assim, dá trabalho e é importante que dê trabalho, porque é o teu papel de adulto. Ontem, lá no canal do Detox dela, no Telegram, eu falei sobre isso, gente. É o teu papel, aceita. Não dá pra gente só dramatizar, né? Eu sei que é difícil, o dia a dia é corrido, mas assim, é tua responsabilidade. É o teu filho. Você é o adulto da relação. A decisão é sua de muitas coisas, né? A criança precisa decidir se brincar, que nem você estava falando. Se gosta, se não gosta, se quer fazer assim, sabe? Isso sim, o espaço do brincar dela é uma decisão dela. A gente vai na onda, a gente entra na brincadeira. Agora, tem decisões que são dos adultos, né? E aí, assim, é você que precisa decidir. Então, é mais fácil ligar uma telinha? Não tenho dúvida nenhuma, né? Mas veja, vai colocando novamente na balança esses prós e contras e vai vendo o que acontece com o seu filho. Eu escuto muito, assim, às vezes as famílias vão lá e tomam uma coragem, assim, se preparam e falam assim, chega de tela, Ju, conseguimos, tiramos. Ele já vem uma mudança em uma semana, gente. Então, assim, poxa, vale, né? É teu filho, é tua filha, né? É uma criança que você é responsável, que você pôs no mundo. Tem que ter trabalho, sim, tem que ter esforço. Uhum. Não adianta, não é para ser fácil, não vai ser fácil. É prazeroso, é para caramba, mas é trabalhoso. Eu não me conformo, né? Assim, não, é isso, é o que eu posso. Não, não é o que você pode. Todo mundo pode mais, todo mundo pode mais por uma criança, né? Toda criança merece esse esforço, essa Com melhor certeza. versão do seu pai, da sua mãe, enfim, né? Dos responsáveis que cuidam dela. Que mais? Que mais? Eu me intrometo, a gente já perde as linhas de pensamento. Não, mas e essa parte, observar o brincar do seu filho é observar a saúde dele. É, É observar o quanto, não só se preocupar com o quanto ele vai ser saudável, porque o brincar é saudável, sim. e já existem pesquisas que eu não vou citar aqui todas, porque a lista é grande dos malefícios que o excesso de tela traz. Hum, Não é mistério para ninguém mais. sim. Mas é saudável porque você observa a criança. Então ela é uma criança que ela brinca feliz, ela é uma criança que através, por exemplo, de um desenho, ela vai demonstrar um desenho saudável, ela vai demonstrar um desenho onde ela se encontra feliz. No desenho, existe uma área incrível também, que daí tem muitas partes na internet, que fontes confiáveis, né, claro, mas tem muitas partes legais, que é o desenho infantil. O desenho infantil, ele precisa ser observado. E é muito subestimado. Muito Sim. subestimado. Pegar ali um lápis, um giz, deixa ali, como você falou, né, rabiscar, deixa rabiscar. Mas aquilo tem um significado para a criança. E não tenta, às vezes é do adulto querer controlar a criança e guiar o brincar dela. Mas Uhum. ela tem que ser livre.
Então, ela vai demonstrar para você o que ela está querendo falar para você. Então, por exemplo, num desenho, não pergunte, isso é isso, porque às vezes para você está vendo uma coisa, mas a criança imaginou uma coisa completamente diferente. Pergunta para ela, o que você desenhou aqui? Uhum. Que legal, e por que você desenhou isso? Uhum. A criança vai se comunicar com você. E é aí que você vai perceber se essa criança está saudável, se essa criança está feliz, o que ela está sentindo. E é muito Sim. abstrato para ela. O abstrato só começa a ser compreendido com 8 anos, gente. Né? Uhum. Então, só com 8 anos ela vai começar a entender de fato que é amor, que é tristeza, todos esses sentimentos. Então, antes disso, ela vai ter apenas vislumbres Eu digo, é do que colocar é, mundo para né? Exato, colocar mundo. exatamente. Uhum. Eu lembrei agora, falando sobre brincar, né? Porque a gente escuta muito isso, assim, ainda mais depois da pandemia, que muitos adultos ficaram em casa, home office, certo? Então, para aquela criança foi difícil me entender por que o pai e a mãe estavam aqui no computador e não podia brincar com ele e tudo mais, né? Mas a gente está saindo desse mundo, apesar de algumas pessoas ainda continuarem em home office e tudo mais. Então, eu escutei justamente, mas eu estou em home office, ela vem me chamar a cada 5 minutos para brincar. E aí eu falei, mas aí tem algo errado nessa relação de vocês? Tem algo errado nesse brincar da criança? Nenhuma criança precisa da atenção do adulto a cada 5 minutos, gente. E aí volta para essa questão dessa autoridade, né, de você ter esses papéis estabelecidos. Então, assim, se a tua criança está dependendo muito de você e toda hora precisa de você, tem que regular alguma coisa dentro de casa. Algo está desalinhado. Ela precisa, talvez, mais desse espaço dela de brincar. Talvez ela só precise que você diga, não, agora eu não posso. Você tem os teus brinquedos, você tem o teu quarto, vai lá. E aí você vai dar chance do teu filho, da tua filha, de quem sabe inventar uma brincadeira, né? Que é onde eu falo o tédio. Existe um tédio que é necessário para a infância, que é esse tédio da criação. É onde ela fala, ai, que saco, né? Os mais velhos, que saco, fazem aquela careta. Tem uns que até chegam a gritar, né? Tem uns que dão uma berrada com a mãe, aí, ó, olha como é que tá essa relação de vocês em casa, enfim. Mas esse tédio, ele é necessário para abrir um espaço do brincar. Poxa, a criança tem quarto, tem brinquedo, tem papel, tem folha, tem tecido, tem todas essas, né, todos esses estímulos, um ambiente preparado. E ela não consegue entrar nesse brincar? Não, a gente tem que ajudar ela a fazer esse processo. E às vezes ajudar é só falar: eu não posso, eu estou trabalhando, eu não posso, eu vou fazer a janta agora. Vai arranjar alguma coisa para fazer, meu filho e minha filha. E ela vai. Aí, vai berrar, vai berrar. Não, berrou, se acalmou, vai achar alguma coisa para fazer. Eu não posso. Então, às vezes, ela só precisa desse teu não para ela ter um espaço de decisão sobre o que ela vai brincar, do que ela quer. E aí existe um outro tédio que hoje em dia acontece, que é o tédio da criança viciada em tela. Que aí esse é perigoso, esse vocês têm que ficar ligados. Por exemplo, desligou a tela, a criança não sabe fazer mais nada, fica irritada, né? Fica nervosa, ela não consegue sentar, às vezes, para ler um gibi, por exemplo, certo? Ou para fazer um desenho, e porque tudo ficou sem graça. É um tédio que já demonstra que a criança está viciada. É um tipo de reação que mostra que a criança precisa de menos estímulo, que a criança precisa sair dessa tela para voltar a entender que esse brincar, essa ludicidade está aqui no dia a dia, certo? Então, fiquem sempre ligados. O tédio que a gente precisa dar para a criança, para ela brincar, para ela ter o espaço de criar, e o tédio que já está virando uma abstinência, né? Que é aquela criança que desligou a tela e ela não sabe mais o que fazer. Ela não consegue agir no mundo. Ela não consegue se alimentar. Tem muitos casos isso, só se alimenta com a tela, sabe? Então, assim, sempre olhem, né? Porque não adianta, como eu falei, criança sem imaginação, gente, ó, a coisa tá difícil, né? Uhum. Alertas, alertas. Que mais, Anthony, que nós temos? Que podemos falar? Essa, esse mundo das telas, né? Ele é muito rápido.
E Muito rápido. esse TED, como você falou, né? Poxa, o que é mais rápido? Eu ir lá abrir um jogo, botar no Netflix um vídeo, muito mais rápido. Aquilo dá respostas para a criança, aquilo dá excesso de estímulos que um livro, um gibi, não vai dar tanto estímulo assim. Não vai estimular. E não é nem estímulo que se fala na questão de se animar, de ser divertido, não é isso. É estímulo visual, é estímulo auditivo. Então a tela vai dar aqui tudo pronto. E vai ser mais trabalhoso para a criança se aquietar, como você falou, né, Ju? Se aquietar, vai ser mais trabalhoso para ela atribuir imaginação a um objeto, atribuir a imaginação a uma brincadeira. E você falou ali também de como os adultos se portam, né? Essa questão de falar não, que é importante também às vezes. Mas é importante também você fazer um combinado com essa criança. Não adianta você não, agora vai, agora não vai, mas essa criança também precisa de uma rotina. Ela Sim, também precisa, é muito importante para uma criança ter noção dessa rotina. Previsibilidade. Olha sim. só, agora não dá. Daqui a pouco. Daqui a tanto tempo. Se a criança já estiver ali nos seus 10 anos, já conseguiu olhar um relógio, daqui a meia hora eu vou estar livre. E isso entrega uma previsibilidade, entrega um controle. Por mais que o controle seja nosso, é um controle do meu tempo para brincar com a criança, mas isso entrega um controle também da criança. Entrega um controle de poder dizer, opa, já deu meia hora, e isso vai criando uma autonomia para a criança que é muito importante. Que é muito importante ela ter esse controle também para ela, E né? essa estabelecida, né? Não tem como Uhum, viver com uma criança e não ter uma rotina, né? Ela uhum, precisa disso, ela precisa entender o seu dia a dia, né? Ela precisa ver um sentido no seu dia, né? uhum, Até para facilitar, que é outro, em outro momento a gente vai falar mais durante a semana, a questão do sono, né? Poxa, eu quero que meu filho durma mais cedo, entre 8 e 9 horas, que é o ideal para uma criança, né? Então, assim, como que eu vou? Como é que eu vou conseguir chegar para as 8 às 9 ela estar preparada para dormir? Nossa, isso já começa desde manhã, né? É um planejamento desde manhã, né? Então, é preciso se alinhar. Ontem eu falei muito sobre essa questão do planejamento. Não tem como, a gente tem que, como adulto, nós temos que ter esse dia planejado. Desde o que a gente vai comer, o que eu vou oferecer para a criança, os horários dela, os momentos de brincar, o momento de ir para a escola. Ela precisa entender, né? Ela não vai ter por muito tempo a ideia do tempo cronológico, mas ela precisa ter essa noção, essa rotina. Não tem como um dia ela uhum, dormir às 10 da noite, outro dia às 11, outro dia, né? Isso bagunça demais a criança, prejudica demais ela, né? Vai dando uma sensação de insegurança. Eu sempre falo, e de ansiedade. Falo isso muito para as famílias do nosso mundo. Cuidado com a ansiedade que você está gerando no seu filho, porque ela não sabe o que está acontecendo, ou ela tem que decidir muita coisa. Daí volto para a questão, ela decide tudo. Ela decide quando vai dormir, ela decide quando vai comer, porque ela não escuta de um adulto essa guiança, né? Essa uhum, rotina estabelecida, porque é uma, né? Então, assim, isso é muito importante. Porque quando a gente dá essas rotinas, eu vejo quando a gente dá essa segurança para a criança, ou essa previsibilidade, que nem você falou, e a Duda aqui colocou, a gente dá mais espaço para brincar. A gente dá mais uhum, espaço para a criança ser criança. E é isso que a gente quer, uma infância bem vivida, né? Para se tornar um adulto uhum. saudável, né? Porque Exato. adulto que não viveu em muita infância, adolescente que não teve sua primeira e segunda infância vivida, vai dar problema, gente. Então, assim, precisa ter uma organização, né? É. Precisa E o brincar, adulto. o brincar livre da criança tem o seu valor, mas o jogo é uma coisa que para os adultos pode parecer, pode passar batido, mas o jogo ele tem suas normas. E como Sim, eu já falei, e como eu já tinha falado, a criança ela projeta o mundo pelo brincar. sim. Então vai ser muito mais fácil para ela entender um combinado, vai ser muito mais fácil para ela definir termos para esse combinado que vocês estão construindo em conjunto, se ela é uma criança que brinca, se ela é uma criança que joga. Porque o jogo tem regras.
Não, o sim. brincar livre, não. Mas o jogo tem. A criança vai entender que na dama ela não pode colocar, se ela não tem uma dama, ela não pode colocar 10 casas à frente. Isso tudo vai criando estruturas para ela de normas. E isso ela vai Uhum. construindo também no meio social dela. Ela vai entendendo que tem locais que sim, locais que não, momentos que sim, momentos que não. E é claro, isso vai sendo construído à medida que a criança cresce. Não dá para exigir isso de uma criança de 2 anos, é muito difícil. Mas à medida que ela vai crescendo com o seu brincar de forma saudável, jogando de forma saudável, ela vai entendendo as estruturas sociais. E isso também é uma construção da moralidade, isso também é uma construção do ser social. Isso é muito importante. O brincar, ele mexe com uma forma saudável do seu corpo, da sua mente, mas também do seu convívio social. Isso é Sim. muito importante também. E outra coisa, assim, que eu falo, né? É preciso dar esse brincar nessa primeira infância para essa construção estética da criança, um senso estético da criança. A criança precisa entender o que ela gosta, o que afeta ela ou não desse mundo externo. Ela precisa colocar esses 5 sentidos para funcionar nas suas potências, porque ela precisa estruturar um entendimento de mundo, né? Para depois, ali, a partir dos 6, 7 anos, começar a entender essa ética do mundo. Então, primeiro eu entendo a estética, depois eu vou para a ética do mundo. E eu preciso disso. E aí a criança que está muito na tela, ela começa a ser influenciada por aquilo. Né? Eu vejo as crianças na segunda infância que já estão começando muito a ter acesso a esses youtubers mirins, sabe? Que eu falo assim, meu Deus, quando eles me contam, eu fico chocada o que é aquilo, que são esses canais de YouTube para criança, que é aquele serzinho falando e tudo mais, e aí vai influenciar no senso estético da criança, vai influenciar no consumo da criança, na visão de mundo da criança. Gente, primeira infância, segunda infância, é uma estrutura de cosmovisão da criança. Né? Tá sendo construída a cosmovisão, tudo vai influenciar. O brincar tem um papel importantíssimo nesse processo. Como que eu vou enxergar o mundo? Como é que eu vou me expressar para o mundo? Como é que eu vou ser no mundo se eu não estou brincando? Né? E outra coisa que eu acho bem bacana pontuar, já que estamos falando, né, desses processos de brincar, eu vejo assim, né? Existe o brincar da criança, que a gente tem que respeitar os espaços da criança e tempo. Porque às vezes ela tá lá concentrada, eu vou lá e me meto também e me atravesso, né? Vou lá e atravesso. Poxa, ela tá no momento dela, ela tá no brincar dela, eu não preciso me meter, não. Se ela tá, ó, em outros tempos, em outros mundos, deixa ela lá. Aquilo ali é precioso demais. Se der, observa, sempre observa, porque é lindo de ver. Então, assim, eu acho que existe esse momento da criança dela com ela mesma. E aí, se ela não quiser receber ninguém, né, nesse mundo, nesse momento, ela tem todo o direito dela. Às vezes isso acontece, por exemplo, num parquinho. Ah, vai lá, deixa ele brincar com o outro. Não, a criança que decide isso aí. Nesse momento, ela que decide, né? E aí, se esse outro vai vir para o brincar dela, é essa criança que estabeleceu as regras. É ela que está no comando do brincar. Então, assim, é uma coisa dela se expressando e ela dizendo, ó, esse é o meu brincar, esse é o meu mundo. Eu dei licença para vocês, vocês me respeitem, né? No meu papel. Aí, às vezes, ela vai entrar no brincar do outro. Olha que bacana. Ela se abre para o brincar do outro e ela entende que a regra é dos outros. Que é o outro que está me dizendo o que eu vou ser, o que não vai ser, o que vai acontecer. E eu preciso aceitar. Não é a minha vontade que está sendo imposta nesse momento. É o brincar do outro, né? E, às vezes, existe esse nós, que é um coletivo. Que daí, geralmente, tem um adulto, um educador no meio. Que é o adulto conduzindo e todo mundo vai, bora, vamos fazer junto. Né? Vamos fazer esse nós todo mundo junto. Então, esses movimentos da criança por esses espaços do brincar, né? Do meu mundo para o outro mundo, para o mundo de todo mundo, é importantíssimo. Que é outra coisa que o uso exacerbado de tela tira, Uhum. elimina, né? E dá problemas, né? Uhum. Bom, ó, já falei, ó, uma hora já passou. É rápido, o troço é rápido, Anthony. Anthony, dicas de jogos, brincadeiras, alguma coisa, alguma dica para as famílias, para a gente ir encerrando. O que mais você quer falar que você não falou? Gente, o mais importante, conhecer a criança. Isso não adianta. Eu posso aqui dar 1 milhão de jogos, eu posso dar aqui muitas ideias, mas para uma criança vai funcionar, para outra não.
você pode tentar, e isso pode fazer com que a criança sinta uma resistência também na próxima vez que você for tentar. Então você tem que conhecer a criança. Você tem que entender. A criança adora um Minecraft, bota essa criança na terra. Bota essa criança para brincar, fazer bloco de terra mesmo. Ela tá ali o dia inteiro no computador com terra virtual. Bota essa criança na terra, né? Bota essa criança para brincar, bota essa criança para brincar em pedra. Se ela gosta como eu tinha falado ali, de jogos mais estratégicos, vamos jogar uma imaginação, né? Vamos botar ali a criança para colocar a sua imaginação para fora, a sua expressão corporal, que vai ter aí assunto também para essa semana, né? Então, isso é muito importante, gente. Observar a criança, ver o que ela se interessa, porque criança já tem interesse, né? Não adianta a gente olhar a criança como um receptáculo vazio. Ela não é. Ela está cheio. E a troca é entre você e a criança. Não adianta só você querer trocar só com ela e você não absorver nada dessa criança. Não vai funcionar. Você não vai completar o ciclo que você almeja com essa criança. Então, observe essa criança, veja os gostos dela, né? Existem vários jogos que, se você falar, se você falar falou ali, né? A Duda falou a questão da ciranda, né, gente? Um jogo de ciranda é muito importante. A criança ganha noção espacial, né? A criança entende que existe um mundo que cerca ela, porque uma hora ela está de frente para aquele espaço, uma hora ela está de costas, e ela entende que o outro também passa pela mesma posição que ela. Isso é muito importante, é um jogo muito legal para se fazer. Gente, amarelinha. São jogos antigos, mas que têm valor, que existe um motivo para ele ter sobrevivido tanto tempo. Existe um motivo. Não só por ser divertido, mas pedagógico. Isso auxilia no desenvolvimento psicomotor, isso auxilia no desenvolvimento lógico. Isso é muito importante, gente. Não subestime os jogos que já existem, os jogos que a gente jogava na nossa infância, porque eles são importantes para a criança. E isso, para fazer um elo dos jogos, dos interesses que ela vê na tela, para os interesses. Não, para mim, se ela gosta disso, com certeza ela vai gostar disso. Se ela gosta de um jogo de lógica, ela vai gostar de um detetive. Se ela gosta porque hoje tem muito, né, séries de guerra, filmes de guerra. Se ela gosta disso, ela vai adorar um War. E isso é muito legal também. Não tem problema nenhum. É muito legal. Então, acho que é por aí, Ju. Acho que o ponto é esse, conhecer a criança. E esse conhecer a criança não é só porque você é pai e mãe, quer dizer que você conhece seu filho. Tem muita gente que está tão desconectado do seu filho que já não sabe mais que criança que ela é, né? Então, isso também, se você está nesse ponto, tá na hora de você sentar e brincar e se conectar com o seu filho. Deixa eu só pegar ali um comentário da Carolina, que ela falou ali que a filha dela faz essa troca né? Leva esse papel do jogo, personagem do jogo, pro brincar dela. Só uma coisa que a gente tem que prestar atenção, no sentido assim, ó, que eu já vi acontecer com 2, 3 crianças no nosso mundo. Ela só brinca disso. Não estou falando que é o caso dessa filha, tá, Carol? Mas ela só brinca disso. E aí é quando essa imaginação da criança está num pensamento obsessivo da tela. Só existe o personagem do jogo, só existe aquela referência da tela. Então, assim, tudo volta para isso. Eu tenho, por exemplo, tem criança que às vezes tudo que ela responde é com uma referência do jogo, é com uma referência de algo que ela está ali vivendo. Então, aí ela já está numa coisa mais obsessiva do que criativa, né? Então, como eu falei lá no começo, são tênis linhas essa educação da criança. Por isso que a gente tem que ser 100% presente, né? Ligado, conectado, porque eu preciso entender onde é que meu filho, onde é que minha filha está caminhando. Tá aqui ou tá para cá, né? Só é só isso? Ou eu já estou achando que ela só quer saber disso, sabe? É sempre isso. A gente precisa é o que você falou. Você precisa conhecer seu filho, você precisa conhecer sua filha, porque
Para a criança, é o mesmo efeito, né? Ela gosta muito da repetição, da repetição, da repetição. Mas se ela está só naquilo, aquilo já está se tornando danoso, aquilo já começou a afetar os outros tipos dos brincares, né? Uhum. Justamente, fica só na imitação e não tem mais imaginação. Você vê que é um pensamento obsessivo da criança. Isso aí é super, né, é perigoso, isso daí é preocupante demais, sabe? Esse, Tudo esse elo, esse elo do brincar com a tecnologia, ele precisa ser só um elo. justamente. Depois é uma porta aberta, escancar essa porta. É só para você conseguir atrair a atenção dele que existe muito mais e muito divertido para isso. Mas depois é um mundo aberto. E aí depois essa criança vai te guiar pelo que ela quer. Depois que você conseguir extrair dela um pouco disso, ela vai longe. A Duda colocou do cara a cara. O cara a cara as crianças adoram até hoje também. É outro jogo que tu põe criança. Eles adoram, gente. Assim, ó. Tem muita coisa bacana que a gente precisa resgatar ou olhar e, como falei, perceber. Eles ainda gostam. Eles só nunca foram apresentados para esse tipo de jogo, esse tipo de brincar, né? Às vezes o preconceito é mais nosso do que deles. A gente já chega achando que não tem, né? Não, não vou gostar, é sem graça e tudo mais, né? Ai, ai. E é isso, a Pan tinha colocado ali também mais para cima sobre, né? Mais importante que o jogo é esse tempo com a criança, né? Com certeza, e aí, como eu sempre falo também para as famílias, né? Aquela mãe que às vezes se sente culpada. Falei, olha, poxa, se você tá ali, ó, meia hora com o seu filho e tá presente, não tá você na tela, não tá preocupada, não tá, você realmente tá de corpo presente, isso daí já tem uma validade imensa para a criança, certo? Claro que era o ideal que se toda criança tivesse mais tempo com seus pais e tudo mais, mas, gente, a gente faz o que é possível dentro da nossa vida adulta. E dentro dessa possibilidade, como eu falei, eu tenho que ser a melhor versão para o meu filho, para minha filha, né? Eu tenho que ser a minha melhor versão. Então, assim, se eu estou ali de corpo presente, se eu consigo me organizar, se eu consigo dar uma rotina, se eu não libero a tela, porque para mim isso daí eu falo, né? Não é por aí. Então, assim, eu estou fazendo um papel muito bacana e vai dar certo, né? Dentro das possibilidades vai dar tudo certo. Certo? Anthony, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada por Eu que essa. agradeço. E, pessoal, muito obrigada para quem esteve. Se inscreve lá no Detox para receber os conteúdos do Telegram. E vamos embora, que tem a semana inteira de conversas e bate-papos. Um beijo para todo mundo. Um Obrigada. beijão, gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal.